De andar a pé? No Feirão Seminova Garantida da Ares Motos, você encontra a solução dos seus problemas. Só aqui você vai encontrar as melhores seminovas com uma ampla variedade de escolha. Parcelamento até 21 vezes no cartão ou 48 vezes no boleto. Além dos melhores descontos à vista, transferência e IPVA 2025 grátis. De 20 a 22 de março, você precisa aproveitar essa super oportunidade. Faça-nos uma visita ou chame no WhatsApp para aproveitar. DDD 88 4003 9969. Ares Motos, essa é a Honda. Durante este mês de março, Juazeiro do Norte recebe a loja Empodera Ela. Mulheres empreendedoras que têm a oportunidade de expor os seus trabalhos no Cariri Shopping. Venha ver de perto toda a diversidade de produtos da loja, além da programação que conta com oficinas, orientações, atividades e serviços para elas. Empodera Ela, uma iniciativa da Diretoria de Comércio e Serviço da Sala do Empreendedor do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, atuando mais e melhor no empreendedorismo. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vestibular 2025 Unileão, últimas vagas. Bolsas de mérito acadêmico de até 50%. Inscreva-se agora e transforme o seu futuro. Confira as regras no edital. Unileão, com você sempre. Vale Esportes, é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta sexta-feira, aqui ao nosso lado, João Filho. Boa noite, JF. Gostei da vinheta. Um abraço, Marco. Boa noite pra você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. O último encontro da semana e por aqui estamos. Atualizado o nosso querido público ouvinte, informações do futebol e a expectativa para a última rodada da fase classificatória da segundona, que vai acontecer no próximo domingo. E amanhã à tarde conheceremos também o campeão cearense de 2025. Acho que dos estaduais pelo Brasil, amanhã vamos conhecer o campeão cearense, nesse final de semana também vai ser conhecido o campeão baiano, domingo tem Bahia e Vitória e Bahia, pois o jogo será lá no Barradão.
Vai ficar faltando, Marco, campeão pernambucano, dos principais, assim, estaduais. Paulista, só quinta-feira da semana que vem. Isso, a primeira final do Pernambucano amanhã, Retro Esporte. O jogo da volta na quarta-feira e na quinta-feira da semana que vem o segundo jogo da final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras, até porque o Campeonato Brasileiro começa no próximo final de semana, né? Exatamente, começa sábado da semana que vem e prosseguindo também no domingo a primeira rodada. João Filho, antes da gente adentrar aos times aqui Sim. da nossa região, lembrar que teremos um campeão do interior no futebol do Paraná. E quais são os clubes que vão decidir? Maringá Sim. e o time do Operário de Ponta Grossa. O Operário que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Essas duas equipes estarão fazendo a grande final do Campeonato Paranaense de 2025, ou seja, lá nem Coritiba, Quer dizer que nem desbancaram Atlético e Coritiba. O Paraná eu não falo porque é um time que vive caindo para a segunda divisão, E não é? me parece, eu vou buscar informação, me parece que o Paraná caiu de novo. Ele subiu para a primeira divisão e caiu novamente. Exatamente, JF. Ele acabou subindo, mas foi só para passear. Na primeira divisão de novo, voltou para a segunda. Bom, Marco, a gente está ao vivo pelo nosso canal no YouTube, hoje pelo canal Rádio Vale FM 99 Oficial, tá bom? Rádio Vale FM 99 Oficial, você pode acompanhar o nosso programa com imagens, a participação da nossa equipe pelo Rádio Vale FM 99 Oficial. O oferecimento fica por conta da pizzaria e hamburgueria Uval. Tá legal, e lembrando que domingo a partir das 4 da tarde, 1 hora antes da bola rolar, grande cobertura da última rodada da fase classificatória do Campeonato Cearense Série B. Tudo do clássico Guarani e Icasa. Esse jogo será às 17 horas e também vamos acompanhar o time do Crato, porque não só a gente tem um respeito muito grande pelo torcedor cratense, mas também o resultado do jogo entre Pacatuba e Crato pode repercutir junto ao resultado de Icasa e Guarani, dependendo de combinações de resultados para definir os dois últimos classificados do grupo para a próxima fase, já que o Quixadá está classificado por antecipação, e também a definição do rebaixado do grupo para a terceira divisão do ano que vem. Tá certo, seu JF? Tá certo, senhor Marco Valério. Então vamos confirmar a hora para você não perder o seu compromisso. Cadê a hora, Matheus Ferreira? A hora tá aqui. Em Juazeiro do Norte são 18 horas 15 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a nossa região. E em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. A gente vai começar então com notícias do Crato. O Crato tá na disputa. Crato Esporte Clube. O Crato tá vivo, vivíssimo. E o Crato, que começou muito mal o campeonato, só depende dele. Basta ganhar do pior time do grupo nesta competição para que o Crato confirme sua classificação para as quartas de final do Campeonato Cearense Série B e avance de fase e continue alimentando o sonho do acesso. Boa noite, Matheus Ferreira. Boa noite, Marco Valério, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes da Vale FM, a rádio que é tudo o que você quer. O Crato chega na última rodada, dependendo só de si, para poder conseguir uma vaga na segunda fase do campeonato, nas quartas de final, né? Contou aí com a vitória contra o Quixadá, que é o melhor time no grupo B, e contou com o tropeço também do Guarani na última rodada contra também o Quixadá, né? O Guarani perdeu por 5-2 na última rodada, na rodada que o Crato recebeu sua folga de regulamento do campeonato e chega na 10ª rodada precisando apenas de uma vitória. Lembrando que no critério de desempates, o Crato tem 8 pontos. O Guarani e o Crato podem chegar à mesma pontuação na última rodada, né? Se os dois vencerem. Então, o segundo critério é a questão de vitórias, que também está empatado nesse momento, né? E permanece dessa forma se os dois vencerem. No critério de desempate, que seria o saldo de gols, o Crato está com -1. O Guarani está com -4. Nessa situação,
que, de fato, Marco, o confronto entre Icasa e Guarani interessa mais para o Crato se o Guarani for derrotado, né? Ele permanece na terceira colocação se o Icasa vencer. O Icasa se o Guarani vencer o Icasa, aí ele vai ter que acompanhar a questão do critério de desempates, se ele consegue de fato. É mais provável a derrota do Guarani para o Crato nessa situação na última rodada. É por isso que eu falo que um jogo está intimamente ligado ao outro, porque veja bem, Matheus, se o Crato perde o jogo lá em Pacatuba, mas o Guarani perde para o Icasa, mesmo com a derrota o Crato classifica. No entanto, se o Guarani ganha do Icasa... Depende também da derrota do Crato, né? Porque se o Crato perder por muitos gols pro Pacatuba... isso é um pouco improvável, né? Improvável, né? Mas se perder por muitos gols, pode ser que prejudique a questão do saldo de gols. É verdade. Agora, se o Crato ganhar o jogo do Pacatuba, o Crato já se classifica independentemente de qualquer resultado do Romeirão. Só que, se o Guarani ganhar do Icasa e se classificar, o Crato se classifica em segundo lugar. Exato. E aí teria a vantagem de jogar em casa o jogo do mata-mata antes da semifinal. Ou seja, são nuances que se apresentam a partir do momento em que a bola rolar no próximo domingo, tanto no Romeirão como também lá no Abelhão. No momento, tudo empatado entre ali o Icasa até a questão do Crato, né? A diferença é só o Pacatuba, não é isso, João Filho, que tem 5 pontos? Não é isso? O Pacatuba tem 5 pontos e menos 8 de saldo, apenas uma vitória na competição. Né? Vamos, assim, ser bem assim, sinceros. Pacatuba não tem mais chance de permanecer no campeonato, né? O que a gente coloca em questão é que o Pacatuba não quer cair. Acredito que quem é que quer cair? O Pacatuba... Mas para tirar a diferença do Crato, já que é um confronto direto, no mínimo ele 9. tem que ganhar de 5-0. 5-0. Porque você tem que ver que é um confronto direto, então o Crato, a partir do momento em que toma um gol, tem peso 2. Então vai aproximando, então 5-0. Porque se de repente não basta pro Pacatuba. Se de repente não dá para classificar, vai tentar se manter, né? Se de repente não der para seguir adiante no campeonato... Você tá falando do Pacatuba. Eu me refiro ao Pacatuba em questão. Eu me refiro ao Pacatuba. Se não der para classificar, eu acredito que o pensamento da rapaziada lá será: não dá para classificar, vamos tentar pelo menos manter o time na segunda divisão. Acredito que esse seja o pensamento. Exato. Então é uma situação que tá bem favorável pro Crato, né? Enfrenta o último colocado. Um time que o Crato já conseguiu vencer na primeira fase, né? Na primeira rodada, né? Na primeira ida, na verdade, nos jogos de ida, por 4-1 aqui no estádio Mirandão. E a gente aguarda também esse jogo de domingo. O Crato realizou seu último treino hoje pela manhã. Foi um treino ali bem descontraído, num formato rachão. E viaja amanhã pela manhã para Quixadá para esse último confronto. Tá ali cheio de várias expectativas. O Crato tem as grandes possibilidades de avançar para a segunda fase do campeonato. Em termos de saldo de gols em relação a Icasa, Crato e Guarani, o Icasa que está numa situação boa, 8 gols positivos de saldo, né? O Crato tem um gol positivo e o Guarani menos 4 gols, só que no caso do Icasa, e daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente no noticiário do Icasa, o saldo de gols pouco importa para o Icasa. O que pode prejudicar o Icasa e ficar fora é o número de vitórias. Porque o Icasa só ganhou 2 vezes. Se o Crato ganhar e o Guarani ganhar, quem fica fora é o Icasa, por mais saldo de gol que o Icasa tenha. Porque a questão do critério de desempate, o primeiro quesito é o número de vitórias. Só trazer uma última informação, João Filho. Todos os treinos do Crato durante a semana foram fechados, né? Inclusive esse de hoje. A informação que a gente recebe é que o Crato vai com todo o seu elenco para Quixadá, incluindo o Hudson, que estava no departamento médico. Pode ser utilizado pelo técnico Felipe Soares nesse domingo. O Hudson, que se contundiu no primeiro jogo do Crato contra o Guarani, naquela derrota do Crato para o Guarani por 2-1 lá no estádio Mirandão na primeira rodada. Então, força total, o Crato aguarda esse jogo no domingo. Valeu, Matheus Ferreira. Até domingo na cobertura da nossa transmissão. O Matheus vai acompanhar
ali para e passo tudo o que acontecer no jogo entre Pacatuba e Crato durante a transmissão do próximo domingo. Só mandar um abraço aqui rapidinho pro Dimar, querido Dimar lá no Crato, sempre nos escutando. E também pra essa lindeza que tá aqui do meu lado, Jucimar Leite. Quem é a fera? Lindo e joiado que tá aqui do meu lado. E daqui a pouco nós vamos ali realizar um outro trabalho. Pauta de notícias. Ah, tá certo. Pauta de notícias, pessoal. Só falar aqui uma questão. Completa neste domingo 1 ano. Queria agradecer a todos os seguidores do Pauta de Notícias. E quem não é seguidor, que possa Siga seguir lá. @Pauta de Notícias no Instagram e o nosso site, pautadenoticias.com.br, e a nossa cobertura na Semana Padre Cícero. Valeu, Matheus Ferreira, o Ferreiraço, trazendo notícias do Crato, oferecimento de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. E daqui a pouco, tudo de Guarani e casa, Guarani clássico, com cobertura total e clássico que vale muito no próximo domingo. Em Juazeiro, são 18h23, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, em Juazeiro do Norte, para toda a nossa região. Jumas Esportes, são mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de material esportivo. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas para todos os esportes, até para futebol americano. Troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio. Uniformes esportivos e camisas do seu time do coração. Jumas Esportes, Rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Bom, eu falo também que no Pirajá agora você tem a revenda autorizada TIM em parceria com a Fox. E lá você tem uma grande variedade de produtos, é verdade, viu? Serviço de ativação de planos, venda de aparelhos celulares, recarga TIM, portabilidade segunda via de conta, venda de capas, películas e carregadores. E uma grande novidade, assistência técnica para o seu celular com a qualidade Fox que você já conhece. Então venha nos conhecer. A TIM Pirajá fica na Avenida Ailton Gomes, 1883, quase esquina com a Castelo Branco. WhatsApp 997759904. O Instagram @TIM Pirajá. Na Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidar da saúde e da segurança do trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Exames médicos ocupacionais, laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. Além do laboratório clínico pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular. Rua Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro. Marque aí o seu agendamento para atendimento na Sigma 992-220064. Eu falei da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Por aqui a gente fala também da Rastro Pneus, onde você pode aí levar o seu veículo para ter uma revisão completa, maravilhosa. Você pode trocar os pneus do seu carro, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. E olha o aniversário aí da Rastro Pneus, que vai ganhar o presente é você. Mais informações na Avenida Padre Cícero 1693. O telefone da Rastro Pneus 3587-4195. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens, 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha de ferramentas Bosch, brevemente em novas e modernas instalações, na Rua São Pedro 1764, no centro, em Juazeiro do Norte. O telefone de Juazeiro Parafusos é 3512-3876. A gente fala também do Motel Imperial. Final de semana chegou para você aproveitar aí ao lado de alguém muito especial lá no Motel Imperial, que proporciona para você total conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. @Motel Imperial Oficial é o Instagram. O endereço na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do nosso querido amigo, grande desportista, é um grande colaborador do nosso futebol, primeiro suplente de vereador de Juazeiro, André Lemos. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Tem laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e excelentes negociações em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados
compra mercadoria para desplacar ou desplacada e paga à vista. O que não falta são motivos para correr para Dourados e garantir mais lucros para os seus negócios. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, bairro Tiradentes. WhatsApp 99993-3031. Deixe-me falar também, Marco Valério do posto Asa Branca. Abasteça com qualidade no posto Asa Branca, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento maravilhoso, pronto para servir você, cliente, amigo. Em breve teremos a inauguração da loja de conveniência Asa Branca. O posto Asa Branca fica localizado na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Nesta semana o Cariri da Sorte tá do jeito que você gosta. Somente no quarto sorteio você pode ganhar um Fiat Mobi 0 km mais 20 mil reais. É carro zero mais 20 mil. E ainda um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte. Você vai concorrer a mais 5 mil reais. Tudo isso com a dupla chance de ganhar. E lembrando também que o Vale Esportes tem apoio do vereador Chagas Moura. Apoiando o esporte juazeirense, Chagas Moura, esse é o nome. Por aqui também a gente fala da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Você pode seguir o perfil do Instagram, @Ramagem Couros. Ô João Filho, aproveitar aqui e fazer até uma utilidade pública. Sim. Um ouvinte entrou em contato conosco que na rua Leão 13... próximo ao número 812, ali já nas imediações do Mercado Senhora Santana, sim, um caminhão passou, tocou na fiação de energia elétrica, arrancou os fios e os fios estão lá, praticamente no meio da rua, alguns pendurados e com corrente elétrica. Perigo. E a gente sabe que é um perigo tremendo, Deus nos livre, uma criança, alguém tocar num fio energizado como esse. Então a gente chama a atenção da Enel para colocar como prioridade e correr lá na Leão 13, porque esse fato já aconteceu há cerca de meia hora. O pessoal entrou em contato com a Enel, até agora não chegou ninguém. Então a gente espera que o pessoal da Enel dê uma corridinha lá, né, para evitar qualquer tipo de problema. Vou repetir aqui, é Rua Leão 13, número 812, próximo já ao Mercado Senhora Santana. Tomara que o pessoal da Enel vá lá para resolver esse problema, porque os fios energizados estão lá causando perigo à população. E lá é um local de bastante movimentação de carros, de pessoas, enfim, chama a atenção, né? Pessoal da Enel, vamos lá resolver esse problema, por favor. A gente fala também da Asconte Contabilidade há 22 anos, oferecendo soluções contábeis para a sua empresa. Dispomos aí de setores especializados nas áreas fiscais, departamento pessoal e contábeis. Para mais informações, faça-nos uma visita. Travessa Advogado Lauro Pereira, número 8, no bairro Novo Juazeiro. Você pode entrar em contato também pelos seguintes telefones: 999-32-2748 ou o 3511-6208, e você vai falar com o contador Adriano Matos. Já pensou em se preparar para concursos públicos pagando menos de R$1 por dia? Pois agora é possível. Acesse a plataforma do ESC Cursos e prepare-se para os concursos da Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará e Polícia Federal Administrativa, pagando apenas R$ 29,90. Na plataforma você terá os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores, questões comentadas e banco de 200 questões. Não perca tempo, acesse agora, meu amigo, www.esccursos.com.br, estude onde e quando quiser e realize o seu sonho de se tornar um servidor público. ESC Cursos, acreditar para vencer. A gente lembra que estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. É o nosso canal que hoje você vai poder acompanhar o nosso programa. O oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Você pode fazer o seu pedido e comer uma pizza deliciosa nesse final de semana. O número é muito fácil, 988-42-9514. E eu lembro o projeto Juazeiro Bom de Bola, que atende jovens em situação de vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. Projeto Juazeiro Bom de Bola tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte da Sejuve Pharmacy. A organização do projeto Juazeiro Bom de Bola é do nosso querido Jackson Pilha.
A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18h31, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na cidade de Juazeiro do Norte, para toda a nossa região. E lembrando que domingo, a partir das 4 da tarde, tudo da última rodada da fase classificatória do Campeonato Cearense. Você vai saber de tudo. Como é que foi o jogo, quem se classificou, quem foi rebaixado, quem vai para a fase semifinal, quem vai para o mata-mata das quartas, quem vai quais cair, serão os jogos. Tudo isso você vai saber aqui no Timaço da Vale FM. Mas antes, em nome de Diniz Supermercados, vamos atualizar o torcedor do Icasa. Torcedor do Verdão que está na maior expectativa após aquela grande goleada da última quarta-feira. E quem atualiza as primeiras do Verdão é ele, Pedro Paulo Vieira, o famoso PPV. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Pois é, o Icasa encerrou nesta tarde mais um dia de trabalho, né? Trabalhando lá no CT Praxedão, Verdão do Cariri, que trabalha ainda amanhã pela manhã. E contará com o retorno do atacante Ian Costa, ele que não jogou o clássico porque estava cumprindo suspensão. Terá também o retorno do técnico Lamar. E neste intervalo do jogo da sétima para nona, o Icasa passou cerca de 10 dias trabalhando de forma intensa. Mais um dia de muito trabalho hoje, ontem também, já depois do jogo, o Icasa se reapresentou. E nós conversamos com o zagueiro Yuri Mamute, ele que é um dos líderes deste time. Foi o capitão no jogo passado e ele falou que esse período longo, sem jogos, foi primordial para aproximar mais o grupo, acabar com qualquer intriga, com qualquer situação complicada dentro do elenco e intensificar a preparação, porque agora sim, com uma vitória, o time chega bem firme, focado, forte para o clássico do próximo domingo e ele tem certeza que o time sairá com mais uma vitória. Primeiramente quero agradecer a Deus e enaltecer nosso grupo por essa grande vitória, por essa entrega. E é como eu falei para a rapaziada, esses 10 dias serviu para muito de aprendizado. E foi uma semana totalmente diferente, foi a melhor semana desde a pré-temporada até hoje, foi a melhor semana. Então assim, o resultado foi isso, foi essa vitória. Foi uma semana muito boa, uma semana muito animada, uma semana que nosso grupo se uniu mais ainda, um apoiou mais o companheiro. Um parou de brigar, parou de cobrar e correu mais pelo companheiro. E é isso mostra que é um grupo vencedor e a gente tá forte pro esse grande clássico de domingo. Vamos em busca da vitória e de classificar nosso time e dar esse acesso para nossa torcida. Verdão do Cariri, que ainda não está classificado, precisa pelo menos de um empate para não depender de ninguém para ficar com a classificação. O Icasa, que hoje ocupa a segunda colocação e o máximo que pode chegar é a segunda colocação dentro do grupo, já que a liderança isolada do grupo é do Quixadá, e terminando na segunda colocação terá a vantagem de no meio da semana que vem jogar em casa a fase quartas de final. A fase quarta de final que este ano será jogo único, só um jogo, e aí no próximo fim de semana já inicia-se a fase semifinal com jogos de ida e volta. Se o Icasa terminar em segundo, o Icasa avançando, ele jogaria, vamos dar um exemplo, quarta e domingo da semana que vem aqui no Romeirão e decidiria a vaga, o acesso longe de Juazeiro do Norte, porque vai enfrentar o primeiro colocado do outro grupo. Você está já pensando não só na classificação da fase classificatória, mas também das quartas de final, né? Exatamente, né? Se ele, vamos dizer que assim, no cenário de casa, passou domingo, na segunda colocação, faz mais 2 jogos em casa e depois, dependendo de quem foi o adversário, se chegar à final, pode até jogar a final em casa. Tá legal, daqui a pouquinho você volta com os destaques finais do time do Icasa no Timaço da Vale. Oferecimento de Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto tem um Diniz pertinho de você, JF. Beleza, então. Daqui a pouco o Anderson vai atualizar as informações do Guarani de Juazeiro, adversário do Icasa do grande clássico do próximo domingo. Eu falo, Marco, da churrascaria Mão de Vaca. Meu amigo, final de semana tá na área, tá a fim de comer bem, leva a família lá pra churrascaria Mão de Vaca na Rui Barbosa, esquina com a José Marrocos, um cardápio maravilhoso. O atendimento é sensacional, melhor preço da nossa região.
região. Churrascaria Mão de Vaca, você pode receber em casa também o seu pedido, pode confirmar através do WhatsApp 988657741. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender com grande variedade e ótimos descontos. Eu falei Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Papagaio vai passar hoje lá nas Farmácias Fernandes, né, JF? Ele vai. Antes de namorar, hoje ele vai namorar. Vou plagiar Carlos Alberto Miranda aqui. Ele vai namorar com 3 mulheres hoje, o papagaio. Que é isso, a gente rapaz, fala o papagaio também... é monogâmico, rapaz. Ah, você que pensa. Você que pensa. Alfa Vidros Vidraçaria. Mas você não é o papagaio, por que você está se manifestando? Tá, tudo bem. Alfa Vidros Vidraçaria, da fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa. Tem cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. Na Avenida Letícia Pereira, 950. WhatsApp da Alfa Vidros, 99812-5851. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos da marca Panebom Pão Nosso. Tem também a linha integral, que o meu amigo Rubens Santos é fã. A linha light, multigrãos, aveia 100% integral. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha também é produto com a qualidade Panebom Pão Nosso. A gente fala também, Marco da Madeireira Beira Rio, para você que está construindo, reformando, passa na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Você vai encontrar todo o material que você precisa por um preço maravilhoso. Madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas. Tem o material elétrico, hidráulico, entrega na obra. A Madeireira Beira Rio cobre o preço da concorrência. As madeiras vêm direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp da Beira Rio, 99840-1976. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, películas de alta performance e qualidade é com a Só Fumê. Além de muito mais privacidade dentro do seu veículo, também quando você coloca revestimento Insufilme, você diminui um pouco o aquecimento interno dentro do veículo. Você retém um pouco, né, a penetração dos raios solares. Então, vá amanhã mesmo na Só Fumê, Rua José Marrocos 408, WhatsApp 98805-4899. Bom, fechou por aí? Baleia Burger, né? O melhor hambúrguer pelo menor preço. Do Baleia Burger, Não, jamais vamos esquecer de uma coisa que é inesquecível nas nossas vidas. Abraço pro amigo Arlindo. Arlindo, o papagaio tá mandando um abraço pra você, viu? Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer na Praça do Pio 12. Dá um pulinho lá. Olha, você vai ter um atendimento maravilhoso. O senhor pode me deixar concluir aqui, por gentileza? Ô JF, qual é o time que o Arlindo torce? Arlindo torce pro Comercial. Ele é torcedor e dirigente do Comercial. E torce também pro Guarani de Juazeiro. O Arlindo é torcedor do Guarani. E o Baleia é torcedor do Icasa. O Baleia é torcedor primeiramente do seu clube, que é o Comercial. Sim, mas tirando o seu time, né, João Filho? Oh, meu Deus do céu. Eu também torço o time da minha família. É o meu primeiro time, mas eu tenho o time profissional, né, JF? Tá certo. Então, pelo amor de Deus, ele torce pro Icasa e... Deixa de fazer média com o Comercial. E torce também pro Palmeiras. O Baleia é torcedor do Palmeiras. Não, esqueça o Palmeiras. Não, eu tô falando... Esqueça o Palmeiras. Eu tô falando querendo saber que ele torce. Palmeiras só depois. O senhor me permite informar que o Equador acabou de fazer um gol? Fica à vontade. Pronto. Não, digo não. Eu digo que o Equador fez 1-0 na Venezuela. O Equador abre o placar. 1 para o Equador, 0 para a seleção da Venezuela, né? Pois é. O senhor quer falar? Depois da seleção brasileira... Eu parei. A seleção que eu torço é a Venezuela. Muito bem. Caiu muito, né? Bota a hora, JF! A hora no Timaço. O jogo da seleção do Equador é lá na capital, que será sempre. Quem quiser responder, que responda. 18h41, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet. Eu quero só dizer que tem crianças que ouvem o programa. Mas eu não disse nada. O senhor Isso aqui é um programa de família. Tá certo. Tá certo? Bora falar do Leão do Mercado em nome de Diniz Supermercados. E canto a canto, em todo canto tem o Diniz pertinho de você. E ele tá aqui, ó.
doido pra esse Guarani botar as unhas, as garras. Porque leão não tem unha, né? Leão tem garra, né? As unhas de fora. A garra de fora. Ruge, leão. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Agora é hora do leão beber água, viu, João Filho? E ele tá com um novo corte de cabelo, percebeu, É a juba do leão. É a juba do leão. Mas tá bem. O Anderson... Você gostou, João Filho? Eu gostei demais. Tá, eu gostei. O que importa é você gostar. Eu gostei. Tá aprovado, meu amigo. Obrigado, viu, João Filho? Mas vamos falar do Rubro Negro Juazeirense, que hoje teve uma grande novidade lá no CT do Guarani. A presença do técnico Márcio Alain. E isso, de fato, mexeu com o elenco Rubro Negro. Ontem, na reapresentação, a gente sentiu um elenco um pouco mais tranquilo, aquele clima de velório logo após aquela derrota acachapante pro time do Quixadá, mas hoje deu para notar já um ar diferente no Guarani para esse jogo diante da equipe do Icasa, uma vontade a mais de vencer, de conseguir esses 3 pontos positivos para consequentemente conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Cearense da Série B. Nós conversamos com o técnico Márcio Alain e perguntamos por que ele aceitou esse desafio nesse momento e principalmente com o que o Guarani vive internamente. Qual será o principal desafio do Márcio nesse momento? Exatamente, clássico, né? Eu não trabalhei esse ano ainda, né, como profissional, e surgiu essa oportunidade. Eu tive que reivindicar algumas coisas na minha vida, como você falou, para um clássico, mas com todo respeito, eu estou confiante. Eu vim acompanhando mesmo à distância o Guarani. Eu acho que tem uma boa equipe e tem tudo para a gente conseguir nosso objetivo, primeiramente, que é passar para a próxima fase. Então eu acreditei. É algo que não tem como eu explicar, o que nos dá muito prazer estar dentro do campo de futebol, né, nos deixa vivo. Então a oportunidade apareceu. Eu, com certeza, não foi fácil para me decidir, porque tive que deixar algumas coisas, mas meu coração me deu paz e eu acredito que posso ajudar, né, junto com o grupo e a comissão técnica que já estava, para esse jogo contra o Icasa a gente conseguir nosso objetivo, que é passar para a próxima fase. Você só teve um treino para trabalhar com a equipe. É muito mais a questão psicológica, muito mais a conversa nesse momento para esse clássico do que especificamente a parte tática, Márcio? Olha, Anderson, eu desde ontem, quando eu tive a conversa com a diretoria, eu já procurei, né, ver vários jogos, né, procurar fazer um trabalho em cima, né, do nosso adversário, corrigir algumas coisas que a gente percebeu. Eu conversei com o Flávio, com o pessoal da comissão. Lógico que é muito importante o fator emocional, né, na minha chegada, né, até o que a gente está tentando conversar com os atletas, da responsabilidade, né, da importância desse jogo, e não tem que a gente inventar muito não, né? Acho que não tem nem que inventar nada, né, nem muito, nem pouco. A gente tem que continuar o trabalho que vinha sendo feito e por muitos momentos foi bem feito, dar continuidade junto com esse grupo, e tentar motivar os meninos para que esse jogo aí, como a gente vai tratar ele, o jogo é uma final de campeonato, que é um divisor de águas para saber onde a gente vai conseguir chegar. Se vai parar domingo ou se vai dar continuidade. Espero, e é o que a gente conversou hoje e vai continuar conversando, fazendo esses ajustes ainda no período da manhã, no sábado, para o jogo do domingo, para que a gente possa chegar motivado, acreditando, com garra, com vontade, que é o que o Guarani sempre teve, né? Procurar colocar isso em prática, com todo respeito à equipe do Icasa, ao trabalho de Lamar, que é um grande treinador também, e tem uma grande equipe. Se trata de um clássico, mas eu acredito que o Guarani tem plenas condições de, com muito trabalho, com muita vontade, conseguir essa passagem de fase no domingo. As palavras do técnico Marcelo, é bom que se diga que o Flávio continua na comissão técnica, vai ser auxiliar do Márcio nesse momento. O Flávio vivia esse momento como treinador, a gente sabe que de forma interina o próprio Flávio só ia segurando essa situação porque era funcionário de fato do clube, e aí o Zé Ivan resolveu contratar um treinador nesse momento para mexer com o brilho dos atletas, para poder mexer internamente na motivação
para esse clássico diante da equipe do Icasa. O Guarani, tudo bem, isso não vai resolver agora o que eu vou falar, mas só para que o torcedor do Guarani entenda. O Guarani ele comete um erro desde o ano passado, que é trocar de treinador várias vezes durante a competição. Ano passado, 2, 3 treinadores, até o Bacalhau foi uma época treinador do Guarani, depois saiu no final. Severo assumiu, começou com outro treinador, o Alexandre. Esse ano a mesma coisa, começou com o Eduardo, depois o Flávio, agora o Márcio Alain. Lembrar que esse ano começou com o Elinho Pinheiro, né? Mas eu digo assim, pelo menos com bola rolando. Com bola rolando. O Guarani está no 3º treinador. E isso não é bom. Claro que mudanças de treinador ocorrem. São normais. E às vezes até provocam uma melhora. Mas não é o correto, não é o certo, né? Então o Guarani começou muito bem o campeonato, ganhando do Crato, depois conseguindo outros bons resultados, mas caiu muito nas últimas rodadas. E o Guarani precisa de um estalo, alguma coisa uma virada de chave para o time voltar a ser competitivo. Tomar 4 do Pacatuba e 5 do Quixadá, olha gente, não é algo admissível. E chama atenção o desafio que o Márcio Alain aceitou, porque vamos lá, ele pode seguir classificando, beleza, vai em frente, mas pode apenas fazer um jogo, né? Pode ser técnico de um jogo só. Pode fazer apenas o jogo domingo, né? Agora eu lhe pergunto, João Filho, o que um treinador, por melhor que ele seja, pode fazer mudar em 2 dias de trabalho? Simplesmente nada. Quer dizer, é muito pouco. Talvez a questão anímica, para dar alguma motivação a questão motivacional, né? Mas assim, taticamente, né? Como é que os volantes se posicionam dentro de campo? Como é a saída de bola? O lateral, ele acompanha o ponta volta marcando. Essas questões táticas que fazem parte de um jogo de futebol. Quer dizer, o treinador, por melhor que seja, repito, mudar em 1 dia, 2 de trabalho é praticamente impossível. Mas tomara, né, que para alegria do torcedor do Guarani, que alguma coisa possa ser feita em tão pouco e curto espaço de tempo e que o Guarani possa dar essa resposta para o seu torcedor domingo no clássico contra o Icasa. Afinal de contas, apesar dos péssimos resultados nas últimas 2 partidas, basta ganhar de 1-0, basta entre aspas, né? Porque clássico é sempre complicado. Mas assim, não é coisa do outro mundo se o Guarani ganhar do Icasa por 1 gol e se classificar para a próxima fase. E muda toda uma atmosfera. Uma vitória dá essa classificação para o Guarani, que é essencial, e também muda toda uma atmosfera. A gente sabe que uma vitória no clássico pode mudar toda a história do Guarani nessa 2ª divisão do Campeonato Cearense. Deve mudar a história do Guarani, uma vitória, mas o Márcio vem justamente para isso, para mexer muito mais com o brio, com o que está faltando no Guarani nos últimos 2 jogos, com o psicológico e também com a questão da alma dos atletas, conhecer um pouco mais do Guarani para conseguir esse resultado positivo no próximo domingo. Tem informação de como é que estão as vendas dos ingressos? Segundo a última informação que eu tive, já tinha vendido mais de 1.800 ingressos. Tem a promoção lá do Diniz, que é muito boa, né? E também o preço de ingresso segue de R$20 inteira e 10,5 antecipadamente para o torcedor que quiser assistir o jogo. Aliás, a diretoria do Guarani, João Filho, no meu entendimento, acertou quando colocou um preço bem popular e acessível. Sim, bastante. R$20 é um valor que qualquer torcedor pode pagar para assistir o jogo. E ainda tem os ingressos de meia, né? Uma parte de ingressos aí, um percentual, é de meia entrada. Mas vamos na inteira mesmo, R$20. É sim um preço acessível para você assistir um clássico decisivo, como e na Arena Romeirão, que é um estádio confortável para o torcedor assistir bons jogos de futebol. A expectativa é de um grande espetáculo, mas daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o DM do Rubro Negro Juazeirense. Maravilha, esse foi Anderson Luiz, com a sua voz incomparável, com informações atualizadas do Guarani de Juazeiro, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, você tem sempre um Diniz pertinho de você, Marco Valério. Essa puxada foi tão grande, chega o papagaio e se aproximou aqui. Foi, porque ele gostou, né? Eita. Vamos pro intervalo? Lembrando que domingo, 4 da tarde, cobertura total. Quer que derrube a gente, né? Aí se derruba. 10 segundos não derruba não, JF. 10 segundos não derruba não, JF. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já.
com muito mais domingo. Tudo no clássico no Timaço da Vale. Se eu lhe anunciar no segundo bloco, você vai ver o que é que eu vou fazer. A gente volta já. Vale FM. Durante este mês de março, Juazeiro do Norte recebe a loja Empodera Ela. Mulheres empreendedoras que têm a oportunidade de expor os seus trabalhos no Cariri Shopping. Venha ver de perto toda a diversidade de produtos da loja, além da programação que conta com oficinas, orientações, atividades e serviços para elas. Empodera Ela, uma iniciativa da Diretoria de Comércio e Serviço da Sala do Empreendedor do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, atuando mais e melhor no empreendedorismo. Pare de andar a pé. Com o Cariri da Sorte, você pode colocar um Mobi na garagem e R$20 mil no bolso. Confira. No quarto sorteio, tem um Fiat Mobi 0 km mais R$20 mil. Eu disse um Fiat Mobi 0 km mais R$20 mil. Seus dias de andar a pé e sem grana ficarão no passado. E mais R$15 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E R$5 mil no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Essa é a oportunidade que você estava esperando para mudar de vida. Compre já o seu e boa sorte. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vestibular 2025 Unileão. Últimas vagas. Bolsas de mérito acadêmico de até 50%. Inscreva-se agora e transforme o seu futuro. Confira as regras no edital. Unileão. Com você sempre. Tá cansado de andar a pé? No Feirão Seminova Garantida da Ares Motos, você encontra a solução dos seus problemas. Só aqui você vai encontrar as melhores seminovas com uma ampla variedade de escolha. Parcelamento em até 21 vezes no cartão ou 48 vezes no boleto. Além dos melhores descontos à vista, transferência e IPVA 2025 grátis. De 20 a 22 de março, você precisa aproveitar essa super oportunidade. Faça-nos uma visita ou chame no WhatsApp para aproveitar. DDD 88 4003 9969. Ares Motos, essa é a Honda. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui no Vale Esportes da sua reta final e a gente já cola com Maceió. Cidade bonita, terra de várias praias muito bonitas. Você já foi na Praia da Sereia, Kilber de Campos? Ferroviário joga daqui a pouco aí contra o campeão alagoano, né? Boa noite. Boa noite. Contra o tetra campeão alagoano, que é o time do CRB. É. Eu não fui na Praia das Sereias, não. Eu não sei nem se existe essa praia. Existe, a Praia da Sereia existe. E tem uma sereia, uma estátua de uma sereia bem... É. Lá bem distante da areia, tem uma sereia muito bonita lá. Praia da Sereia é o nome da praia. Não, mas eu conheço a Praia da Pajuçara e a Praia do Francês. Tem sim, tem Praia da Jatiuca. Inclusive tem um tio meu que mora do bairro Jatiuca, em Maceió. Conheço a cidade de Maceió, uma cidade praias muito bonitas.
Você tá por dentro de Maceió, viu? Você devia ser um guia turístico em Juazeiro para trazer o povo para cá, para Maceió. Né? Opção Tá bom. boa. Bom, A Rocha. falando ao vivo aqui do estádio Rei Pelé, Maceió, faltando 5 minutos para as 7. O jogo começa às 8 e é um jogo decisivo para os dois. Pro tetracampeão alagoano, o CRB, porque saiu do G4 e o próximo jogo dele, depois do jogo de hoje aqui, é lá em Fortaleza contra o Fortaleza. Então, pro CRB voltar a G4, voltar ao G4 e voltar a pensar em classificação, tem que passar pelo Ferroviário. O Ferroviário, por sua vez, precisa ganhar as 2 partidas. Hoje o CRB e quarta-feira o Souza, lá no estádio Presidente Vargas. Ou seja, já deu para notar que o jogo daqui será para lá de decisivo. Para os dois. Eu me informei com os amigos aqui da imprensa local que a venda antecipada foi muito ruim. E a movimentação, faltando 1h05 para o jogo, é muito fraca. Lá na capital, João Filho e amigos do Timaço, Ceará e Fortaleza fizeram coletivos já pronto hoje, estão concentrados para o jogo de amanhã. E aquela história, né? O Ceará joga pelo empate para ser bicampeão, joga pela vitória para ser bicampeão, e se perde por um gol, aí teremos os tiros livres da marca da Cal. O time do Ceará não perde para o Fortaleza há 7 jogos consecutivos. E o técnico Léo Condé nunca perdeu para o Fortaleza. 2 jogos como treinador do Ceará e um jogo como treinador do Vitória. 3 jogos, 3 vitórias, 100%. O jogo de lá recheado de muita tradição, de muita expectativa, e a torcida alvinegra espera o bi. Aqui em Maceió, a torcida do Ferroviário, com cara de poucos amigos, depois da desclassificação na Copa do Brasil para o Maracanã, e a derrocada, 3º e 4º lugares para o Calo, para o Maracanã, espera que o Ferroviário continue vivo na Copa do Nordeste, tentando bater o tetracampeão de Alagoas, o CRB. Ao vivo, Maceió. Aliás, estão perguntando aqui que time você torce, CRB ou CSA, viu, João Filho? Rapaz, CRB ou CSA? eu não torço pra nenhum, mas eu tenho eu não torço pra nenhum de Maceió. Sim, mas diga que vai ter que torcer um. Você torceria o quê? Rapaz, se tivesse pra torcer, eu torceria pro CRB. Ah, tá bom. O pessoal aqui fez aquele sorrisão. A Oasa ele era Arapiaca, meu filho. Um abraço, um abraço, João Filho, um abraço, amigos do Timaço. Daqui a pouco a bola rola aqui em Maceió para CRB e Ferroviário. Um abração. Valeu então, Kilber. Um abraço pra você. Obrigado pelas informações direto já lá do estádio Rei Pelé em Maceió. É o nosso querido Kilber de Campos acompanhando todos os passos do Ferroviário. O Ferroviário agora volta as suas atenções para o Nordestão. Ficou na 4ª posição do Campeonato Cearense desse ano. Perdeu a disputa do 3º lugar para o Maracanã. Bom, reta final aqui do nosso programa. Tá de volta Pedro Paulo Vieira, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Você vai encontrar o Diniz Supermercados bem pertinho de você. Pedro Paulo com as últimas do Verdão. Domingo tem clássico, vale vaga, vale presença na próxima fase e a renovação do sonho do acesso para voltar para a primeira divisão do ano que vem. Exatamente, JF. Verdão que encerra amanhã sua preparação, últimos ajustes, aquele tradicional rachão, depois concentração total, porque no domingo, dia 23, às 17 horas, tem Guarani e Icasa na Arena Romeirão. Lembrando que o Icasa precisa de apenas um empate para se classificar, seguir na competição em busca do acesso e garantir a 2ª colocação dentro do Grupo B da Série B do Campeonato Cearense. Tá legal, Pedro Paulo Vieira, muito obrigado pelas suas informações. A gente volta a se falar no próximo domingo, tá bom? Sim. Podemos contar com o senhor domingo? Com certeza. Ao vivo maravilha. Domingo, daqui a pouco na interna, que hoje é sexta. Maravilha, então. A gente lembra pra você também seguir, pois não. Posso fazer só mais um comentário? Pois não, excelência, vá. Se ganhar domingo o Icasa, aí tem um amigo meu que vai pagar o meu balé, né? Você quer falar o nome de quem é o amigo? Não, quem vai chamar agora para as informações finais são Vossa Excelência. Não, se for o Anderson, pode ter certeza que você vai comer o baleia boa, que o Anderson é um homem sério, é um homem sério, que ele cumpre com seus compromissos, com... João Filho. Mas você aceitou já? Eu não tenho medo não dele não. Pronto, pois então, peraí, que você vai... Não, mas você tem que pagar o baleia pra todo mundo, não é se só pra for mim, empate, se for empate, quem paga é JF. Não, eu tô fora, a disputa é entre vocês dois, eu só quero comer.
A disputa é entre vocês dois. Então, os senhores estão com os microfones abertos. Está mantida a aposta? Sim, senhor. Se der em casa, Anderson Luiz será o responsável pelo pagamento do Baleia Burger. Sim. Se der Guarani, o senhor vai ter que desembolsar o Baleia. Vai ter que tirar esse jacaré do bolso e poder pagar o Baleia Burger, né? Escorpião. 2 anos que ele tá guardado aqui já. Muito bem. Senhores ouviram, né, senhores ouvintes? Então vamos aguardar o resultado. Se der empate, ainda não tem. Não tem empate não. Você já perdeu que eu cortei o microfone. Anderson Luiz está de volta com as últimas do Guarani, em nome de Didi Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem sempre o Didi espertinho de você. Anderson Luiz está com a gente. Fala, Anderson. O Guarani tem uma dúvida importante, viu, João Filho? O Pablo... O time se ressentiu muito da falta do Pablo, da ausência do Pablo do meio campo. Então o Pablo segue dúvida ainda para esse jogo contra a equipe do Icasa. Treinou um pouquinho, mas sentiu ainda dores. Não se sabe ainda se vai ter condições de estar os 90 minutos nesse jogo decisivo do Rubro Negro Juazeirense. Lembrando para o torcedor, ingresso à disposição lá na loja do Zé Ivan, apenas R$20 inteira, R$10 meia para todos os lados da arquibancada do estádio Romeirão. E eu lhe aguardo no próximo domingo, viu, JF? Estaremos por aqui, se Deus quiser. O nosso querido Anderson Luiz, que destacou as informações atualizadas do Guarani de Juazeiro, aqui no timaço da Vale FM. Em Juazeiro são 19h02. O Vale Esportes vai ficando por aqui. Um abraço, meu querido Isaac Menezes. Grande Isaac, um abraço, querido. Obrigado pela audiência. A gente volta a falar de futebol, Daniel, se Deus quiser, domingo, na nossa grande cobertura, a nossa grande jornada esportiva do timaço da Vale FM. Tudo de Guarani de Juazeiro contra o Icasa e Guarani. Todas as informações também do jogo do Crato contra o Pacatuba. Essa partida será lá no estádio Abelhão, na cidade de Quixadá. Um abraço, gente. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de carne bovina, mas ainda não está